Fala galera, vídeozão rapidinho aqui no Esportes FC. Vamos acompanhar as últimas informações do Vasco, né? O Vasco que pretende ainda trazer novas contratações até o início do Campeonato Brasileiro. Alexandre Matos falou também que o Vasco tem necessidade de montar um elenco um pouco mais forte, quer trazer novos jogadores e o grande objetivo do Vasco é brigar pela parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Vasco já colocou que a sua principal competição que vai entrar, contudo, é o Campeonato Brasileiro. E vamos acompanhar as últimas informações do Vasco. Vamos acompanhar também um trecho da coletiva do Alexandre Matos. Eu vou deixar o link na descrição aí também. Crédito Direitos Autorais ESPN do Grupo Disney. Novidade. Não é novidade, faz 2000 anos que tá na Bíblia. É que aí é outro Lázaro, entendeu? Que tá lembrando. É o outro Lázaro. Vasco agora, vamos lá. Valeu, pessoal. Dia agitado aqui em São Januário, um pacotão de reforços apresentado pelo Vasco para essa temporada. Adson já tinha entrado em campo, inclusive, contra o Flamengo, estreou no fim de semana no Clássico dos Milhões, ex-Corinthians, estava no futebol francês. Também o goleiro Kehler, ex-internacional, o volante chileno Galdames, ele que era do Genoa da Itália, faz parte ali do grupo 777, dona da SAF do Vasco. E por último, Vitor Luiz, lateral esquerdo, estava no Coritiba, tem passagens por Palmeiras e também Botafogo. Todos eles aqui em São Januário já estão regularizados, podem estrear pelo clube Cruz Maltino. Quem também esteve na coletiva de imprensa foi o diretor de futebol, Alexandre Matos, e de maneira bem direta deixou clara os objetivos do Vasco para esta temporada: não passar sufoco, disse o Alexandre Matos. Também falou um pouco sobre a sua comunicação com a 777, dona da SAF do Vasco, questão de reforços e a busca por novos nomes depois das lesões importantes nos joelhos de Paulinho e também Jair, este último no fim de semana no clássico contra o Flamengo. Vão ficar afastados aí por longos meses. Definitivamente o torcedor precisa saber o objetivo claramente. O objetivo é, esse ano está melhor do que o ano passado. O que significa isso? Não passar o sufoco que passou ano passado. Esse é o objetivo, é assim que nós estamos trabalhando. Entender que ainda a palavra final não é minha. Eu direciono alguns caminhos que eu faria e alguns são aceitos, outros não. Às vezes eu coloco algumas necessidades que por vários fatores, ou perfil, ou orçamento, ou número, enfim, é dito não. E a gente tem que compreender isso e bola para frente. E é assim que nós vamos levar até o fim. Em menos de 24 horas eu já dei 2, 3 opções. Estou esperando aprovar. Se aprovar, virão. Claro que essa organização ela é fundamental e correta. O que nós precisamos, novamente, é ajustar isso dentro do futebol, especialmente o futebol brasileiro. Senão a gente perde competitividade. E eu já disse isso internamente. Bom, as contratações do Vasco para 2024. Então, o Pedro já tinha passado para a gente alguns nomes, né? Como o Kehler, como o próprio Vitor Luiz, apresentados, o Adson também, o Rojas, o João Vitor, o Esforça também, o David já estava por aqui também, já atuando com a camisa do Cruz Maltino. Então, 2, 4, 6, 8 reforços na janela para 2024. Eu gostei, Bruno, da coletiva do Alexandre Matos. Você gostou? Eu achei que ele foi bastante transparente, né? Não sei se isso é totalmente positivo, se o vascaíno, assim... Se era o que o vascaíno gostaria de ouvir. Mas me pareceu bastante transparente o Matos. Casou com o que eu percebi, estava fazendo o jogo aqui, né, da abertura da Libertadores, do Laguaira com o Defensor, e aí, né, aquela história. O sono não chega, você está ali, com a adrenalina lá em cima. É que eu brinco tanto com esse nome, que uma hora eu sabia que ele ia me pegar. Eu brinco com a Adriana Lima, né? Aí com a adrenalina lá em cima. E aí, ligo a televisão, o que está passando? Bola da vez. Com quem? Brax. Paulo Brax. E aí eu acho mais engraçado, o Alexandre falou sobre isso hoje e tal. Muita coisa
alinhada com a dificuldade que é, às vezes, convencer a outra parte. Às vezes o processo não é um processo tão rápido. Sim. Agora, já tem alguns jogadores, né? Para mim, de todos, bom, o João Vitor já está jogando, né? Já é importante. O Kehler é uma aposta, um jogador que teve bons momentos no Inter e teve maus momentos no Inter. Mas é um goleiro reserva. O Léo Jardim é o titular. Dos outros nomes, o Galdamés acabou de chegar, o esforço tem uma grande expectativa, até pelas contusões, que é o setor dele, e pela qualidade que ele mostra, e ele é um potencial de revenda, que é um jogador muito jovem. Mas a sensação que me passa é que falta muita coisa ainda para o Vasco ser um... Porque essa fórmula no ano passado já não deu certo, de você esperar outra janela e contrata. Depois, quando você contrata e chega os jogadores, é tudo muito assim, precisa ganhar o jogo. E você acaba trocando a qualidade pela necessidade. Sim, sim. Quando você pode ter um trabalho, você acaba assim, não, 3 pontos. Isso não deu certo na temporada passada. Então, o Alexandre está trabalhando, o Brax estava trabalhando, mas é preciso que as pessoas acelerem os processos. Por que eu acho que foi mais transparente? Porque quando tem a aquisição aí por parte da SAF, o que o Abel Braga falou? O Vasco não jogaria mais em desvantagem. Ele fez uma promessa que ele não poderia cumprir. Não cabia a ele cumprir. E agora o Alexandre Matos está sendo muito mais transparente. A gente passa os nomes, mas tem processos aqui dentro do clube que também não cabe a ele assinar. Sim. O Alexandre, ele consegue se conectar com o torcedor da maneira real. Isso. Né, da situação. Ele não está ali para vender nenhuma ilusão. E não necessariamente que Abel, Paulo, enfim, né, do Brax, o Abel Braga, até o próprio Barbieri na temporada passada estavam para vender ilusão, não estou dizendo isso. Mas assim, o Matos, ele chega com uma outra personalidade, uma outra característica de negócio, uma outra forma de trabalhar, e ele entende o que está acontecendo ali, né? Ele tem esse primeiro contato, esse primeiro impacto que breca muito das ideias dele, das propostas dele. Então, se era tudo muito novo lá, quando o Vasco vira a temporada, tem a SAF, as promessas, as entrevistas, enfim, a figura da SAF quase nunca ninguém, né, aparecendo para falar, porque é uma SAF desconectada da realidade do futebol brasileiro. E a gente está vendo isso passando por mercado também. A necessidade de contratação e a necessidade de contratos fechados, ela é real. E a SAF, ela entende que, para ela, o negócio tem que passar por N avaliações, e esse não serve para gente, e esse a idade é muito alta, não é essa a nossa maneira de trabalhar. Aprova aqui, aprova ali, aprova cá, exatamente, exatamente. E assim, ela está ainda se firmando na janela do meio do ano passado. Então, ela ainda espera que essa janela sustente o Vasco até o momento que ela entenda que possa oferecer mais. E não é assim. Mas acho que para ela talvez sirva, porque a gente olha, o torcedor olha e fala assim, poxa, não deu certo. Porque, claro, o torcedor ele vai olhar o aspecto esportivo. E nesse sentido não deu. Mas, de repente, o cara da SAF, que é o cara que manda, quem tem dinheiro manda. Certo? Certo. O cara olha ali e fala o seguinte, no ano passado o Vasco vendeu mais de 115 milhões de reais. É isso. Nesse ano a gente já vendeu o Marlon Gomes por mais 80 e tantos. Então, talvez para o torcedor... Talvez não. Para o torcedor isso não importa. Mas para quem tem a planilha, isso importa. Mas esse era o Até ponto. o Pedro Raul foi investimento. Foi incrível que o Pedro Raul, até na pergunta no Bola da Vez para o Paulo Brax, era essa. Que boa. Ele foi comprado na alta, vendido em baixa e ainda assim teve lucro. Isso aí. Mas essa era a minha pergunta, porque assim, que eu ia levantar aqui, eu entendo e estou mais do lado, obviamente, do torcedor do Vasco, que quer ver o Vasco voltar a brilhar em grandes cenários do nosso futebol. Mas esse é um outro... Porque, assim, dentro das empresas, de empresas mesmo, não aqui no mundo do futebol, existem gestões diferentes. Existem empresas que são mais arrojadas no mercado, que apostam em startups, em meios, métodos e jeitos, gente mais nova e gente mais velha. Tem métodos. E tem outras que seguem outra forma. E a gente vai começar a observar também jeitos diferentes de administrar clubes de futebol. Por exemplo, o do Botafogo, o John Textor já se mostrou mais passional. O do Vasco, a gente já vê uma coisa mais distante. No fim das contas, é isso. Se o cara lá do financeiro, o Jammer Stavers, do Financier Corp, ele olha lá e fala, minha planilha está no verde,
Esse time aqui, ele olha lá, bota todos os times da Talvez para essa 777. SAF sirva. Gente, beleza, o Vasco não fechou no vermelho, lindo, próxima temporada. O outro time tá no vermelho, vamos ter que ajustar aqui, ó. Isso aqui precisa fechar no verde. E acabou. Isso. E acabou. É um risco. E aí o torcedor, ele vai ficar lá desesperado. Eu quero ganhar Libertadores, eu quero ser campeão brasileiro. Às vezes lá no programinha da planilha, o verdinho aqui, próxima pasta. Nossa, o Vasco tá pedindo reforço, mas não fechou no verde. Não é prioridade. Vamos pro Desde que próximo. inventaram o Larjan, sabe o que é Larjan? Dinheiro. Desde que inventaram dinheiro, quem tem o dinheiro é quem manda. É? Eu trabalhei numa rádio, Marra, e o dono da rádio era muito próximo, assim, da gente, né? E é um gênio, né? E sinto saudades dele, inclusive. E ele, às vezes a gente tinha boas ideias e falava assim, seu fulano, seu dono, aqui não tá legal, acho que a gente podia fazer desse outro jeito. Ele falava assim, excelente ideia. O dia que você comprar a sua rádio, você faz. Enquanto você está na minha rádio, eu vou fazer do jeito que eu quero. É o que acontece no Vasco. Ó, E o Vasco que se colocou nessa situação, né? o O levantamento. desespero precisou entregar... Eu quase imagino a tudo. conversa. 225 milhões que o Vasco de reais em negociações, está em vendas. Andrei Santos, Pedro Raul, Egnaldo, Palácios, o Juan Batata, Marlon Gomes e Gabriel Peck. Eu tossi no meio da frase. 229 milhões, quase 230 milhões em vendas. Às vezes, deu. É isso. É a maneira deles fazerem negócio. Só que aí, pra mim, também contrasta. Quando contrata o Alexandre Matos, como se fosse um camisa 10. Sim, sim. E aí? A comunicação, o marketing, o Alexandre Matos não estavam alinhados com... Eu não sei se esse mas pessoal aí da mas- SAF gostou do que o Matos falou, né? E que antes o Paulo Brax não falava, porque ele não é o Alexandre Matos. Isso, isso. Porque o que o Matos faz? Ele fala isso pra torcida e a torcida não tá brava com o Matos. É. A torcida fica brava com a outra parte. Até porque a mercado- expectativa é do Matos dar a resposta. E ele precisa falar, gente, Ele não sou sabe que a eu. cobrança é em cima Não sou dele, eu que né? não tô ralando. Os caras que não querem aprovar, né, E Mari? a oportunidade de mercado, o mercado do semestre passado foram oportunidades de mercado, né? Não foi que o Vasco investiu uma bala ali para trazer Payet, enfim, não colocou um caminhão de dinheiro, né? Que o Botafogo fez agora com o Luiz Henrique. A gente não vai ver isso acontecer com o Vasco, muito possivelmente, né? A gente já está entendendo que não é a maneira da 777 trabalhar, mas vai precisar ter um equilíbrio ali, porque se o Vasco ele realmente não for um pouco mais agressivo no mercado, o Campeonato Brasileiro vai ser muito difícil de novo. Porque para a SAF, seja lá qual for o interesse dela, mesmo que seja financeiro, é importante o time ser competitivo, né? É claro. Se o time não for competitivo, essa rentabilidade toda não vai existir, né, Marra? Não, e outra, né? Assim, você tem a possibilidade de vender ainda mais. Isso. E vender mais caro. Porque você, inclusive, você vai ter prêmios por conquistas. O Red Bull Bragantino é um exemplo que consegue ter, acho que, esse equilíbrio de uma maneira melhor, né? Talvez seja Um case. o grande exemplo, né? De modelo de negócio de SAF entre países, né? Porque... Sim. o City também, né? O City Group é um grande exemplo. Sim. É porque nesse caso, né, nos clubes da Inglaterra, assim, né, principalmente, né, Marra, não é só a questão de você revender, mas a questão de que com títulos o seu negócio vai ser Sua marca lucrativo. é mais valorizada, o seu giro é diferente, é maior, é bem maior. É um pensamento muito mais ambicioso. Tudo vai pro objetivo da empresa, do que a E só- empresa quer. Só para contextualizar, muitas vezes assim, a gente fala do Textor. Aham, O Textor, ele tem um percentual, mas o Textor não é o cara do futebol do Crystal Palace, tá? aham. Muito bom. O cara do muito bom futebol pontuar é o isso. Steve Pérez, que só tem 10% do clube. Mas ele é o cara do futebol. É o nomeado para cuidar do futebol. Vamos seguir nosso Sport Center. Galera, Alexandre Matos jogou pra torcida, hein? Na minha opinião, preocupa um pouco, porque assim, eu pensei que o Alexandre Matos ia chegar no Vasco com aqueles poderes que ele tinha antigamente no Palmeiras e outras equipes também que ele trabalhou, de dar o nome, contratar, mas parece que a SAF, né, ela analisa os nomes, valores, né, e ela decide, vai contratar ou não. Então, o Alexandre Matos é um cara que não tem poderes no Vasco. Entendeu? Ele só indica, né, dá a entender também que parece que ele não tá tão satisfeito, né, porque ele parece que veio pensando que ia ter os poderes que ele sempre teve nos clubes que ele trabalhou, mas no Vasco ele não tem esses poderes, né? Então o Vasco, né, vai ter que dar uma repensada aí nessa parte de contratações e vai cometer o mesmo erro do último ano, que ele só vai querer investir na janela do meio do ano, porque o objetivo do VAR é o seguinte:
Vamos ver como que o Vasco vai iniciar as competições. Vai iniciar o Campeonato Brasileiro bem? Opa, beleza, então vamos manter o elenco, não vamos gastar. Se o Vasco passar sufoco, eles vão lá e vão querer correr atrás de contratações igual fez na última temporada, mas eu acho que isso daí é um grande erro da SAF, porque nem sempre o Vasco vai conseguir se safar de um possível rebaixamento. Na minha opinião, o Vasco precisa, ainda mais agora que teve 2 baixas de jogadores com lesões, né? Então tem que contratar jogadores. O Alexandre Matos já falou, já dei nomes já, mas estou aguardando aprovação. Alguns eles aprovam e outros não, né? Isso mostra que a SAF também não é fácil, né? Eles querem visar lucro, não adianta o torcedor pensar, a SAF 777 vai montar time galáctico. Não vai, os caras só querem lucro. Lucro. Não adianta, os caras não vai contratar assim, né? E isso daí que eu falo. Né? O Vasco recorreu para a SAF. Beleza, o Vasco estava numa situação muito ruim. Mas tá pensando que os caras vão montar assim de cara um time muito bom para competir com o Palmeiras, com o Flamengo e outras equipes? Não vai. Não vai. E quando acontecer isso vai demorar alguns anos. Essa é a realidade. Os caras primeiro querem botar o dinheiro no bolso. Depois que botar o lucro no bolso, aí sim eles vão arriscar em algum tipo de contratação. Hoje, essa é a realidade do Vasco. Deixa nos comentários a opinião de vocês. O que vocês estão achando da SAF 777? Será que vai dar certo aí essa SAF? Será quanto tempo vai ficar essa SAF no Vasco? Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante também para o nosso canal.